Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade da vida de estarmos mais uma vez para meditar na palavra do Senhor e assim propagar a sua mensagem. Essa é a ideia e isso hoje é o que alegra o nosso coração. Nossa meditação está no capítulo, no segundo livro de Reis, capítulo 2, e o versículo de trabalho será no versículo 10. Será breve? Espero que seja preciso. O versículo 10 diz o seguinte, disse, coisa dura pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Quando eu li esse versículo, rapidamente a minha mente veio aquilo que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 19, entre o versículo 15 e 17, para ser mais exato, 16, lá no versículo 16. 1 Reis, vamos ver lá, 1 Reis, versículo 19, está aqui, e no versículo 16, vamos ler do 15 e vamos ler o 16. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Israel, rei sobre a Síria. Aí no 16, também Agel, filho de Nice, ungirás, rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel meu lar, ungirás, profeta em teu lugar. Então, veja só, nós temos ali uma resposta que Elias dá, coisa dura pedistes, coisa dura pedistes. E temos lá no 16, aquela, vamos dizer assim, que Deus manda Elias ir voltar e ungir Eliseu como profeta no lugar de Elias. Tá? Então nós temos uma coisa que diz coisa dura pedistes e outra tal. Mas que coisa dura pediste é isso? Coisa dura pediste é aquilo que Eliseu pediu para Elias. E o que Eliseu pediu para Elias e por que ele pediu aquilo? É importante. Quando você vai voltando no capítulo, o capítulo nos dá alguns sinais interessantes. Ele nos traz uma narrativa, ele traz uma narrativa no sentido... Não gosto da palavra narrativa, não é nem boa, porque no nosso contexto, no nosso país politicamente, narrativa tem criado uma concepção... Narrativa é algo que se constrói para se fazer alguém pensar de determinada forma. Não. A história tratada aqui na Bíblia nos traz o seguinte relato. Lá no primeiro versículo do capítulo 2 diz assim, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Nós temos agora que existe pessoas, Elias sabe que vai ser levado pelo Senhor, Eliseu sabe que Elias vai ser levado pela pessoa. Existe também vários profetas de Deus que seriam, segundo aqui os historiadores, seriam escolas de discípulos, como se fossem escolas espirituais, ensinando as pessoas a desenvolver as suas habilidades, os seus dons proféticos, a sua visão de profeta. Interessante, né? Essa possibilidade. Como é que o homem pode estudar uma coisa que espiritualmente é algo que vem de Deus. Mas o homem tem muito disso, ele tem muito, vamos dizer assim, essa arrumação. O homem tem muito esse trabalho, porque ele vai na sua necessidade de organizar coisas, estruturar, esquematizar, sintetizar, para que depois as pessoas aprendam a fazer isso. Sendo que dons proféticos ou habilidades proféticas é algo que provém efetivamente de Deus. Mas quem sabe, com um pouquinho de jeito aqui assim, um pouquinho de jeito, um pouquinho, vamos dizer assim, de discernimento organizado, você consiga perceber com mais facilidade que você tem aquilo. Então Eliseu já tem essa, vamos dizer assim, já tem essa responsabilidade, porque ele vai e recebe, então, o Senhor já o separa para essa missão. E lá no capítulo 19 também, ele vai estar lá no versículo 19, diz assim, disse de 1 Reis, ele diz assim, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Ou seja, Elias vai lá, Elias, como é uma pessoa obediente ao Senhor, vai e cumpre, ele volta, ele encontra Eliseu lá, Eliseu não está vagabundando, Eliseu não está à toa, Eliseu está trabalhando dentro daquilo que efetivamente ele tem que produzir, que um homem ele tem que estar sempre envolvido na sua labuta de trabalho, e Eliseu aqui muito provavelmente é alguém que tem posses, alguém que tem uma estrutura familiar adequada. Aí ele diz assim, aí lá no versículo 20 tem a resposta, então deixou ele os bois e correu, após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Resumindo, quando Elias joga a capa sobre Eliseu entende, percebe que aquilo é para ele, que o chamado é para ele, que ele deve seguir aquele homem que ele nunca tinha visto na vida e já se põe disposto. Ele coloca tudo ali de lado, ele coloca tudo, vamos dizer assim, ele resolve abandonar tudo naquele momento, ele só faz uma pequena, não digo ressalva, mas um efeito de consideração, de respeito à autoridade que os pais tinham sobre eles. Olha, eu preciso até os meus pais para me despedir deles e falar até mesmo para que não deixe eles preocupados. Talvez fosse esse o conceito, Mas onde é que a gente, um ele diz que coisa dura era, o outro diz assim. Por que ele diz isso? Porque na caminhada de Eliseu, na cidade de Gilgal, na cidade de Betel, na cidade de Jericó e no Jordão, né, 4 cidades, talvez essa caminhada para poder demonstrar para Eliseu que uma caminhada se constrói ao longo de, primeiro, Betel era um lugar que lá no início de Gênesis ele trazia como aquelas pedrinhas, fazendo um local, o altar, como um centro de adoração, ou seja, um centro de referência para ir buscar o Senhor num primeiro momento. Gilgal é o local onde o povo, ao sair do Egito, que ele se coloca ali de frente do Jordão, né, que ele passa para a batalha, para ir buscar a batalha da cidade de Jericó, né? Ele tem que enfrentar o Jordão, que ele tem que atravessar, ele vai para pegar o Jordão ali, a batalha de Jericó, a cidade. Gilgal foi um centro de estratégia, um centro, vamos dizer assim, de sossego, de conforto, um centro de abrigo.
Jericó seria a primeira grande missão, a primeira grande batalha, ou seja, os desafios iniciais da sua vida cristã, como ele estaria. E o Jordão seria talvez uma representatividade também daquilo que foi toda a caminhada para o Egito, toda a travessia ali pelo Mar Vermelho, e que quando você se encontra num caminho, praticamente às vezes, a tua vida cristã vai te levar num caminho que é sem volta. Na verdade, a própria vida cristã já é um caminho sem volta. Se você quer ter um caminho realmente vivendo especial no Senhor, é um caminho sem volta. Então talvez essas cidades tenham um pouco desse simbolismo. Podemos afirmar isso com plenitude? Claro que não, claro que não. Mas a gente consegue perceber um pouco dessa inferência, vamos dizer assim, dessa comunicação. É claro que outras pessoas lendo esse texto poderão dar não vou dizer que um outro sentido, mas poderão apontar sentidos também um pouquinho que a nossa visão aqui, dentro daquilo que nós temos recebido, está um pouquinho apagada nesse primeiro momento. Mas você se concentra nisso. E aí, no final, a gente volta novamente ao texto, entre a comparação entre a certeza que Eliseu deveria ser ungido, seu substituto, e aquilo coisa dura pediste. E onde é que ele se centralizou isso? Centralizou quando Elias, já preparado, já muito próximo de ir embora, ele vai e diz o seguinte, ele diz para Eliseu, o que ele diz para Eliseu? Capítulo 2, ele diz assim, lá no versículo 9 do segundo livro de Reis, do capítulo 2, nós voltamos para ele. Versículo 9 diz, sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Ou seja, Elias diz assim, olha, está se aproximando tudo, nós temos 50 profetas de Deus que está ali assim, um pouquinho afastado deles, está de longe observando a relação entre, a conversa entre Eliseu e Elias Elias diz para ele, pede-me o que te faça. Manifesta para mim a tua vontade. Qual o teu desejo? Diz para mim o que teu coração está efetivamente buscando. Aí Eliseu responde. Eliseu ousado, Eliseu muito cheio de vontade, Eliseu com a certeza que ali era uma fonte de sabedoria, ali era um líder, ali era um mentor, ali era alguém que Eliseu estava aproveitando cada momento, cada lição, cada detalhe, cada respirar, cada manifestação de Elias, ele estava apreciando, ele estava aprendendo, e ele vai e diz assim, peço-te que haja porção dobrada de teu Espírito sobre mim. E aqui é que entra o que eu quero fazer, o paralelo entre os dois. Ora, alguns vão trazer o fundamento que essa porção dobrada seria, vamos dizer assim, um desejo que Eliseu tinha dele poder fazer mais coisas que Elias, ou seja, ter mais poder. Tem mais poder. Por outro lado, porção dobrada, quando a gente olha lá na Bíblia, quando você vai lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, traz-nos a referência que porção dobrada seria o direito do filho primogênito, né, receber do seu pai em relação à herança. Ou seja, muito provavelmente tem um pouco dos dois aqui. Tem um pouco dos dois. Primeiro que Elias queria ter a certeza da manifestação do direito, mas sendo que essa manifestação ela já está sendo dada lá no primeiro capítulo de Reis, versículo 19. Foi lá que ele foi separado, foi lá que ele foi escolhido, foi lá que Elias jogou sua capa. Então não nos parecia sensato, não nos parecia adequado que essa porção dobrada aqui se referisse apenas sobre isso, mas sim sobre um pouco do poder também, um pouco de assim, olha, Elias, eu quero continuar na tua pegada, eu quero continuar naquilo que tu faz, eu quero ter a mesma força, na verdade eu quero ir além, porque eu quero que a obra do Senhor se multiplique cada vez. Mas não por um sentido de vaidade, não por um sentido de desejo, não por um sentido de querer se fazer maior, mas de se fazer como pessoa maior, como profeta maior, mas como um sentido de querer fazer a obra ser cada hora maior. A obra se manifesta cada hora com mais evidência, com mais força, com mais, vamos dizer assim, com mais materialidade. Aí, Eliseu, talvez, nesse aspecto tem, porque não nos parece muito sensato ser simplesmente a questão da primogenitura. Eliseu, ele se coloca aqui como um filho de Elias, se coloca como um discípulo de Elias, se coloca como alguém que efetivamente está aprendendo e que quer receber do seu Senhor aqui, do seu Senhor. E Elias vai dizer assim, ó, coisa dura me pediste, como talvez esse coisa dura me pediste para dizer o seguinte, olha, sobre a questão do poder, sobre a questão do fazer mais, não compete a mim, isso compete ao Senhor. Mas dentro daquilo que eu posso fazer, eu posso dizer assim, eu pedirei para o Senhor que se tu me veres partir, né, se tu conseguires me ver partir, isto te será manifestado, te será confirmado como pedido do teu coração. Em resumo, o que eu quero dizer para você, primeiro, é que você tem que valorizar a tua liderança, valorizar aquele que te ensina, valorizar o teu professor, valorizar aquele que te traz o conhecimento sobre Deus, que te traz as experiências verdadeiras sobre Deus. Você tem que valorizar, você tem que aprender com ela, você tem que ter vontade de tirar dela o máximo que você puder. Mas o tirar, né, não é para você ser aquela pessoa má, é que ela divida com você, é aquela que divida com você as bênçãos, ou vamos dizer assim, a capacidade de se relacionar com Deus verdadeiramente. E Eliseu nisso, ele buscou claramente. Esse versículo, se você for acompanhar aí as coisas, vai sempre nortear sobre essa postura. Eu já consigo, na minha humilde visão, na minha humilde relacionamento com Deus, o que eu consigo perceber, eu não estou aqui para estar retransmitindo somente o que as pessoas já dizem que é assim. E talvez elas estejam até com mais certeza. Eu estou dizendo dentro daquilo que Deus me comunica, dentro da forma como Ele fala comigo na Bíblia, e que eu também vou buscar um pouco de amparo, um pouco de sustentação com os outros filhos de Deus, pessoas que têm muito mais conhecimento sobre eu consigo nortear, consigo entender que Eliseu queria tanto o direito de primogenitura quanto uma capacidade de fazer sempre mais pela obra do Senhor. Mas sem isso, afetar a sua, vamos dizer assim, a sua simplicidade e sem ser levado pelo motivo da vaidade, pela ganância, por querer se fazer maior do que o profeta Elias ou maior do que o próprio Deus. Mas pelo contrário, ele queria engrandecer cada hora mais o próprio nome do Senhor. E Eliseu vai começar a sua jornada, já vai começar de uma forma bastante turbulenta. Se você ler o capítulo
Se você ler o capítulo aqui, se você ler o capítulo, continuar lendo, e eu recomendo que você leia, você vai ver que já vai haver milagres, você já vai ver que vai haver maldição e outras discussões que envolvem esse poderoso profeta do Senhor, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus possa te manter, te suprir, te cuidar e possa, vamos dizer assim, fazer você amar cada hora mais a palavra do Senhor. Você e tua família, é claro. Que Deus te cuide, meu irmão.